Capítulo 3. Bruma espectral. Já estava quase amanhecendo quando a chuva estiou. Apaguei a fogueira e despertei América para que pudéssemos seguir viagem. Descemos o vale em direção à planície, deixando o viaduto em ruínas e a escarpa para trás. Seguimos por entre as rochas e as ervas daninhas até nos depararmos com um rio bem largo em nosso caminho. Decidimos seguir pela margem até encontrarmos uma maneira mais fácil de atravessá-lo. O Parque Botânico ficava no leste, do outro lado do rio e da planície. Teríamos que caminhar bastante se quiséssemos chegar lá antes da próxima tempestade. A sinfonia do silêncio estava concentrada em toda a região. Isso só poderia indicar uma coisa: uma tempestade daquelas. As ervas daninhas paravam de crescer próximas ao rio, e a areia enegrecida pela chuva de cristal criava um contraste com as águas cristalinas que desciam pela correnteza. Alguns peixes saltavam para fora da água, e América parecia distraída perseguindo-os num vai e vem interminável. Ela assobiou uma melodia reconfortante, distraindo-me um pouco da ressonância distante. Ali, naquela região, a chuva de cristal parecia ter caído com maior intensidade, pois havia filetes de cristal do tamanho do meu antebraço penetrados no solo, como agulhas mortais. Uma família de vazios, ou parecia ser uma família, jazia sentada à beira do rio. Duas crianças faziam castelos de areia. Uma delas encarou América como se ela fosse o fantasma. A mais velha se afastou e virou as costas. Prosseguimos por mais alguns quilômetros pela beira do rio, até que encontramos uma queda d'água com diversos rochedos despontando por entre a correnteza. Fui na frente e saltei sobre a primeira das rochas. Estava bastante escorregadia. Dali em diante fui pisando com cuidado, até que finalmente alcancei o outro lado. América não teve muita dificuldade, pois seguiu pulando, e assim me alcançou rapidamente. Agora estávamos do outro lado da planície. Bastava seguirmos viagem até o desfiladeiro. De lá subiríamos até a montanha. Um choro de bebê, extremamente próximo. Voltei-me desesperado para a América. Ela encarava-me como se nada tivesse acontecido. Então engoli o susto e continuei andando. Provavelmente tinha sido coisa da minha cabeça. O desfiladeiro estava à nossa frente no zênite. Pelo corredor estreito de rochas parecia noite. Ligamos nossas lanternas e adentramos a escuridão entre as duas montanhas acima de nós. Mamãe, mamãe! Chamou uma criança de repente. Virei depressa para trás. No entanto, não havia nada, nem sinal do vazio que disse aquilo. Pressionei o botão do meu DBF no pulso e dei uma verificada no mapa. Havíamos mapeado mais 2 trechos e agora estávamos liberando a travessia por entre as montanhas. Talvez com isso conseguíssemos mapear também as montanhas acima. Logo adiante, o solo havia erodido e uma imensa cratera tinha se aberto no fundo daquele fosso. Decidimos dar a volta pela lateral, nos apoiando contra a montanha, e continuamos nossa viagem do outro lado. Depois de mais alguns quilômetros, alcançamos a saída do desfiladeiro e o início do sopé da montanha à frente. Um pequeno bosque florescia ali, como se a chuva de cristal não fosse capaz de tocá-lo. Wave, olha só isso. Parece quase que intocado. Que coisa mais linda! Adicionei o bosque intocado em meu DBF e suspirei profundamente. Acho melhor descansarmos aqui antes de subirmos a montanha. Não parece que a chuva é capaz de tocar esse bosque. Devem ser as montanhas. Elas ficam com todo o grosso e apenas a água da chuva alcança esse lugar. A água? Água da chuva? De verdade? Como lá na praia? Fiz que sim com a cabeça. América pareceu surpresa. Bom, é que as outras vagantes da morte dizem que toda a beleza do mundo foi afastada para esta praia, que os respingos de chuva eram mortais para castigar os homens pelos seus pecados. Então começou a chover. Respingos gélidos de chuva nos acertaram de uma só vez. Todos os pelos em meu corpo se eriçaram. A bruma espectral dançava no topo da montanha.
Teríamos que atravessá-la, mas isso teria que ficar para depois. Primeiro nós descansaríamos naquele belíssimo bosque, intocado pela chuva de cristal. Ei, Wave, Disse América sonolenta. você não costuma sonhar sobre como era o mundo antes? As chamas da fogueira crepitavam. A chuva caía bem fraca pelo bosque. Alguns poucos respingos penetravam a copa das árvores. América escorava-se no tronco de um carvalho, enquanto eu me aproximava das chamas para me aquecer. Havia tempo que não comia um enlatado tão bom. Bom, como era o mundo de antes? O que costumam dizer? Ela parecia surpresa. Seus pais nunca te contaram sobre antes? Eles provavelmente eram crianças quando a confluência aconteceu, mas Pigarreei, dando uma colherada no fundo da lata. Já ouvi um vagante da ordem comentar sobre luzes distantes no céu noturno, o horizonte em tons de laranja pela presença do sol e um pouco sobre, bom, não é importante. me diz aí, vai ficar guardando o segredo pra quê? Dei a última colherada no enlatado e deixei o recipiente vazio ao lado da fogueira. Em seguida, arrastei-me até as raízes de uma árvore, no lado oposto ao da mulher. Tinha tanta gente nas grandes cidades, eu disse. Minha voz titubeou. Mas tanta gente que tínhamos que empurrar uns aos outros para dividir o metrô. O que é um metrô? América perguntou, erguendo uma das suas grossas sobrancelhas. Eu dei uma risada. Eu não faço ideia. Provavelmente não, eu sei lá. Horas, se encontrarmos algum livro ainda inteiro sobre o mundo de antes, promete me deixar levá-lo? Por que a pergunta? É que vocês, vagantes de aço, costumam evitar relíquias do passado. Então pensei que Não é bom ficarmos presos ao que aconteceu. Isso nos impede de continuar nossa caminhada. De que adianta estarmos aqui se estamos presos por uma âncora ao nosso passado? Mas você vai me deixar levar? Fiz que sim com a cabeça e bufei, contanto que eu não tenha que carregá-lo. E aliás, algo que queria perguntá-la, América. Está curioso sobre mim? Um respingo de chuva atingiu seu nariz e escorreu até o queixo. Talvez, falei, respirando calmamente. Sentia o sono se aproximar a passos largos. Você já conversou com os vazios da praia? Nunca. É que eu conversei com essa garota da praia. Ela era vazia, mas parecia saber muito sobre nós. Mas é claro, eles nos observam. Somos os últimos vivos. O que mais de interessante teria por aí? Bom, eu não sei. Talvez tenha sido um equívoco da minha parte. Só achei que você provavelmente passava tempo demais sozinha naquela praia. Talvez procurasse por conforto com os mortos. Afinal, você é uma vagante da morte. Ela engoliu em seco, depois molhou os lábios, terminando num suspiro como se algo dentro do peito se partisse com minhas palavras. Os vazios, Wave, eles são um lembrete. Teremos tempo suficiente para esse tipo de coisa quando morrermos. Eu não quero perder meu tempo me apegando a coisas que já se foram. Eu não quero ter que pensar sobre isso. Nesses tempos, prefiro só continuar andando. Não quero ficar pensando. Isso me mataria. É como os vagantes costumam dizer nos encontros. Faça o que for preciso para remendar o mundo e não pense. Só faça. Não pense, só faça. Ela repetiu, encarando as chamas da fogueira. Quando estiar, vamos subir a montanha, não é? Fiz um meneio. Então é melhor descansar. Minhas pernas estão me matando. Antes de pegar no sono com o cair da chuva sobre a copa das árvores, senti a presença de um vazio por perto. A bruma espectral parecia adentrar aos poucos por entre as árvores. Ela não nos alcançaria, e se o fizesse caso dormíssemos demais, o meu sensor seria o bastante para nos acordar. Minhas pálpebras pareciam cada vez mais pesadas, até que não fui mais capaz de mantê-las abertas. Lembro-me de dormir ao som de chuva caindo e alguém chupando o dedo. Parecia uma criança. Despertamos com o silêncio. As chamas da fogueira haviam se apagado e a escuridão tomava conta do bosque. Passava da meia-noite quando a chuva finalmente cessou. América já estava acordada.
Ela parecia entretida com seu DBF sobre o pulso. Ainda não havia me notado. Ela removeu o dispositivo do antebraço, revelando centenas de cicatrizes. Lembravam os cortes de cristal. Pareciam ter sido bem profundos, pelo visto. "Foi a chuva de cristal?" perguntei. No susto, ela colocou o DBF novamente sobre o antebraço e o ajustou em seu pulso. Em seguida, virou-se em minha direção. Foi um descuido. Eu quase morri nesse dia, mas aprendi a minha lição. Após um longo silêncio, pegamos nossas coisas e deixamos o bosque. Durante a caminhada até a saída do bosque, verifiquei se as montanhas acima tinham sido adicionadas ao DBF. E para a felicidade de todos os vagantes da Ordem, agora tínhamos tanto as planícies do leste quanto a região do desfiladeiro, do bosque intocado e das montanhas. Em breve adentraria a região de Flowers. Esta já estava mapeada por ele. Tudo o que precisávamos era subir a montanha e encontrar a região marcada pela sua trilha. Subimos o solo molhado com demasiada dificuldade. América e eu escorregamos algumas vezes, mas tínhamos um ao outro para se apoiar, caso deslizássemos demais. Nos apoiamos em alguns rochedos cobertos de lodo para descansar. Minha bolsa estava pesada. Muita tralha com pouquíssima utilidade, caso não encontrássemos um bunker de fabricação. A Ordem os marcava com o aço, mas eles não apareciam no DBF, pois estes poderiam ser facilmente hackeados pelos nossos inimigos, a não ser que houvesse um pedido de socorro. E sim, mesmo num mundo tão vazio, ainda havia pessoas que se odiavam. Nós não éramos tão diferentes. A bruma espectral cobria completamente o cume da montanha. Ela descia por entre os rochedos até o penhasco. Teríamos que passar por dentro dela se quiséssemos alcançar a trilha da região de Flowers. Deixei um aviso de bruna espectral naquela região da montanha em meu dispositivo e estendi a mão para que América pudesse também alcançar a trilha. A bruma era como um nevoeiro púrpura. Borboletas de luz voavam ao nosso redor. Apesar de parecerem inofensivas, estas indicavam a presença de silhuetas de cristal, como eram chamados os vazios que se uniam à bruma espectral e tomavam formas sólidas o bastante para nos ferir gravemente. Tais criaturas eram extremamente suscetíveis à influência de nossas emoções. Infelizmente, alguns de nós as usavam como armas de extermínio. Seguimos pela trilha, evitando as borboletas de luz. Seu mero toque seria capaz de nos desmaiar. América caminhava cautelosa logo à frente. Ela segurava uma faca de combate toda serrilhada. Ainda possuía 2 balas no tambor de meu revólver. Após desviarmos de diversas borboletas, chegamos numa espécie de trilha ao redor da montanha. A bruma era tão densa que mal podíamos enxergar nossos pés. O solo tão enlameado que nossas botas quase ficavam atoladas. A chuva de cristal deixou furos por todo o terreno. Destes emanavam a bruma púrpura. Os vazios da região montanhosa provavelmente tinham se concentrado em silhuetas de cristal. Isso diminuía seus números. Uma delas surgiu diante de nós, uma criatura aracnídea, emanando poeira cristalizada. Ela tinha em torno de uns 4 a 5 metros de altura. Suas pernas quase translúcidas. No entanto, o resto do corpo parecia bem sólido. A silhueta emitiu um chiado de doer os ouvidos e seguiu montanha acima até encontrar uma caverna. América seguia ofegando alto. Segurei sua mão para acalmá-la. De repente ouviu-se um disparo de arma de fogo. América e eu corremos o mais rápido que podíamos até sairmos numa clareira. Estávamos próximos da trilha de Flowers. Ela ficava do outro lado do que parecia ser uma antiga mina de escavação. Lá embaixo parecia haver um grupo de 6 pessoas e um sujeito armado. Nos aproximamos para ouvir a conversa mais de perto. Um deles se tratava de um sujeito de máscara e capuz. Ele vestia uma capa de chuva translúcida e segurava uma espingarda em suas mãos. Sua máscara lembrava a dos vagantes da Ordem, porém seu aço estava atravessado por furos do tamanho de respingos de cristal.
Os outros pareciam assustados com sua presença. Uma jovem loira e uma menina pequena se abraçavam. A mais velha tentava confortá-la. Vai ficar tudo bem, Sky. Por favor, se acalme. Falava a mais velha, aos soluços. Um cadáver de um rapaz com o crânio estourado jazia espatifado em meio ao grupo. Vai ficar tudo bem. O sujeito encapuzado se aproximou das duas com sua espingarda e deu uma gargalhada. Oh, Sky, Ele falou, chamando a atenção da pequena. não vai ficar tudo bem. Sem avisos, ele pressionou o gatilho da arma, explodindo completamente a cabeça da menina. A mais velha não foi capaz de processar a informação e continuou segurando o cadáver sem vida da garotinha. Pedaços de massa encefálica escorriam pela sua bochecha. Da língua para baixo não havia restado nada da garotinha. De repente, como se despertada de um transe, a mulher largou o corpo aos gritos e saiu se arrastando para longe em estado catatônico. Sky. Ela vociferou aos ventos. Os demais pareciam conformados com seu destino. O sujeito encapuzado chutou um velhote no meio do peito e apontou o cano da espingarda contra a face dele. O aço roçava a barba espetada do homem. Como se chama, velho? Eu me chamo James. Temos aí um velhote que viu o mundo de antes. Todos batam palmas. Ele ergueu uma das mãos e gesticulou como se esperasse por algo. Ninguém bateu palmas. James, acho que seus amigos não estão nem um pouco felizes que você viveu por tanto tempo. Talvez tenham inveja por você ter visto o céu azul ou o pôr do sol. De qualquer forma, eu disse pra bater palmas, caralho! Outra vez, sem sequer encarar o velhote chamado James, ele pressionou o gatilho, destruindo seu rosto por completo. O coice da arma foi tão forte que o braço do sujeito se deslocou num estalo. A espingarda voou por alguns metros, caindo ao lado da mulher. Esta que despertava do transe ao ver a oportunidade passando diante de seus olhos. Ela arrastou-se até a arma e pegou-a entre os dedos. Ela apontou o cano da espingarda para o sujeito encapuzado e disparou bem no meio de seu peito. Suas vestes se rasgaram, revelando que já havia um buraco que cruzava de um lado ao outro por entre seu tórax. Se tratava de um vagante da fenda. Não, você... O vagante colocou o ombro de volta no lugar com a sua mão livre. Em seguida, gesticulou apontando o dedo indicador em riste para o céu. Em seguida, desceu com ele sobre a mulher. Esse sentimento, Emília, isso por acaso é ódio? Dezenas de crianças vazias surgiram em meio ao nevoeiro espectral. Elas se aglomeraram ao redor da mulher e a abraçaram. Todas começaram a chorar em uníssono. Os olhos da mulher quase saltaram das órbitas, vermelhos. As veias em sua testa foram tomadas por um inchaço descomunal. A bruma rodopiou ao redor dela, adentrando por suas narinas, lábios e ouvido. Então a choradeira das crianças cessou-se de uma só vez. O corpo dela afundou na lama escura. Estava morta. Por fim, ela ergueu-se em meio aos vazios, tomada por uma bruma escarlate. Uma espécie de crânio sangrento apareceu em seu ombro, como se aquilo a unisse ao mundo dos vazios. As órbitas escuras do crânio começaram a vazar uma gosma negra. De súbito, um grito ensurdecedor de fúria sangrenta. Era a minha filha. Você tirou ela de mim, seu vagante. O vagante da fenda deu uma gargalhada. Bom, agradeço por terem assistido o meu show até o fim. Batam palmas, que rolem os créditos agora. Hasta luego. Ele falou antes de dobrar os joelhos e curvar-se para os demais, ainda vivos. Ele mostrou um simulacro de sorriso e estalou os dedos. O vagante desapareceu, seguido por uma chuva de cristais. Tudo o que sobrou de sua presença foram as marcas de sua bota, deixadas na lama antes de estalar os dedos. Os sujeitos tentaram correr. No entanto, a silhueta escarlate da mulher avançou sobre eles, fazendo o solo tornar-se maleável, como areia movediça, ao entrar em contato com a sua gosma. Quanto mais corriam, mais eles afundavam na gosma negra, que emanava das órbitas do crânio em seu ombro. Ela estendeu a mão na direção do primeiro
este que virou-se apenas a tempo de sentir o toque das crianças vazias. Num último fôlego, ele estava morto e foi engolido pela gosma. O segundo agarrou-se na lateral de uma viga de sustentação e conseguiu desvencilhar-se do solo enlameado. O rapaz puxou um revólver que tinha escondido na botina e disparou contra a mulher, porém suas balas a atravessaram e atingiram o solo da rampa que dava acesso às minas. A mulher estava tomada por uma fúria descomunal. Ela saltou sobre o solo enlameado, criando superfícies cristalizadas por uma densa bruma escarlate. Por fim, estacando diante do rapaz. Por favor, Emília, por favor, não nos mate! Somos seus companheiros! Os olhos da mulher foram tomados por um vazio profundo, e como se partissem das profundezas, lágrimas negras desceram pela sua face. A Emília, ela não tá aqui. Ela sussurrou antes de penetrar seus dedos dentro dos olhos do rapaz e estourar sua cabeça de dentro para fora. Ele ficou ali, tremendo espasmodicamente, apenas um cadáver com o sistema nervoso parcialmente ativo. América soltou o fôlego, arrepiada da cabeça aos pés. Wave, nós temos que sair daqui. Eu sei. Acalme-se. Não, Wave, você é quem não entende. Nós temos que sair daqui agora. Foi quando eu finalmente escutei o choro do bebê outra vez. Ele partia do ventre da mulher diante de mim. Mãozinhas pequeninas saíram do interior de América e tocaram o meu joelho. Havia uma criança vazia no ventre de América.